Hoje, 30 de janeiro. Amanhã, último dia do mês de janeiro, do primeiro mês de 2024. Glória a Deus. Vamos para a palavra, meninas. Eu abri aqui no livro de Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22. Então, Mateus 14, a partir do verso 22. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Jesus deu uma ordem: os seus discípulos entrarem no barco. E ele não foi junto. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali, só. E o barco estava já no meio do mar. Repitam comigo: no meio do mar. No meio do mar. Açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Eu pedi para vocês repetirem comigo. Qual foi a frase? No meio do mar. Estava no meio do mar. Jesus não foi junto. Jesus se retirou para orar e ordenou que eles fossem para o barco. Eles já estavam no meio do mar, quando então vem um vento contrário. Às vezes nós estamos assim, como esses discípulos. Nós já percorremos um certo trecho, já percorremos um certo percurso e já chegamos no meio, já estamos no meio. Mas aí vem um vento contrário. E com esse vento contrário, a gente não consegue lembrar de onde nós viemos e onde nós iremos chegar. Às vezes vem um desejo em nós de desistirmos. Quantas aqui já pensaram em desistir de alguma coisa? A desistência é algo que volta e meio me ataca. E essa desistência é em razão, às vezes, de notícias tristes. Às vezes a gente está assim tão cheio de gás, tão cheio de energia, com um propósito muito firme, e a gente vai e foca naquilo, não vai ser diferente, e aí de repente vem um vento contrário, vem uma notícia que de certo modo tenta te paralisar, tenta fazer com que você desista. E às vezes essa desistência, ela pode tentar atacar os nossos relacionamentos, junto aos nossos maridos, junto aos nossos filhos, no nosso ambiente de trabalho, na igreja, nos grupos onde nós estamos inseridos, né, socialmente. A gente está naquela empolgação, sabe? Vai ser diferente esse ano, tudo vai ser diferente. Mas aí de repente vem um vento contrário. Quem já fez viagens internacionais, talvez conheça essa informação. Eu nunca fiz uma viagem internacional. Um dia farei, em nome de Jesus. Ô glória! Mas assim, mesmo não, né, sendo frequente nos voos internacionais, eu sei de um informativo importante, que os aviões que fazem esse percurso, né, um longo caminho, eles, quando fazem a decolagem, eles têm uma grande quantidade de combustível, porque vão enfrentar um longo percurso. Então eles vão carregar, são toneladas de combustível. E são dois momentos perigosos na aviação: a decolagem, que às vezes a gente nem associa, mas tem um perigo enorme em uma decolagem, porque tem muito combustível. Qualquer faísca pode explodir.
Então, a decolagem é muito perigosa, assim como a aterrissagem também é perigosa. E se durante aqueles primeiros minutos, se aquela aeronave estiver ali, sobrevoando, primeiros minutos, se tiver alguma pane ou algum problema ali mecânico, ela tiver que voltar para fazer algum reparo, ela vai precisar se desfazer daquela quantidade de combustível, porque não vai poder pousar com aquela mesma quantidade, porque tem um risco ainda maior de acontecer essa explosão. Então, se o avião acabou de levantar pouso, aconteceu um problema, ele não vai poder voltar. Ele vai ter que ir em um local aparentemente seguro, tipo um oceano, para descarregar ali todo o combustível e aí ele vai poder voltar, porque senão o risco é grande de explosão. Então, às vezes nós estamos assim, a gente inicia a caminhada, aquele propósito, iniciou o ano, a gente está cheio de combustível. Aí quando chega no meio do caminho, vai dando aquela parada, o gás vai diminuindo, sabe? A gente vai ficando assim, não vou mais insistir com isso não. Já estou meio que cansada. Estou batendo nessa tecla há tanto tempo e nada acontece. Então, é mais fácil ou não é desistir? É sempre mais fácil desistir. É sempre mais fácil desistir de um marido, é mais fácil desistir do filho, é mais fácil desistir de uma possibilidade de mudança, é mais fácil desistir do que você continuar. Mas a palavra do Senhor para todas nós, me incluindo, inclusive, não desistamos. Quando o nosso combustível estiver assim, diminuindo, não desistamos. Olha, Jesus, ele estava no ministério dele terreno aqui, que foram 3 anos e meio, né? 3 anos e meio pregando, sabe, pregando a verdade, ensinando, curando, libertando, transformando, 3 anos e meio. E aí ele estava naquele frenesi, eu imagino assim, né, ele sem parar, todo tempo de um lado para o outro, falando da verdade e tal. Aí de repente chega uma notícia para ele, a gente lê isso aí lá em Marcos e em Mateus, que o primo dele, João Batista, tinha sido decapitado. Cortaram a cabeça dele. E a Bíblia fala que quando ele soube dessa notícia, isso é um vento contrário. Então a gente está aquele frisson de muito gás, vamos fazer diferente, vai ser diferente. Aí vem uma notícia, aí vem um vento contrário. O que Jesus fez? Quando ele soube dessa notícia, né, ruim, triste, pesada, que poderia até paralisar o ministério dele, ele deixou todo mundo, que ele era sempre cercado por uma grande multidão. Ele entrou no barco. Imagina, acabou de receber a notícia, olha, teu primo morreu, cortaram a cabeça dele. Ele larga todo mundo, ele sobe no barco e ele vai para o meio do mar. O que ele fez lá, ninguém sabe, porque a Bíblia não diz. Se chorou, se lamentou, se foi orar, se foi falar com Deus, ninguém sabe. O certo é que ele deixou tudo, ele foi para o meio do mar e depois ele voltou. E quando ele volta, a Bíblia fala que ele curou todos os enfermos que estavam ali. Todos. Ele voltou renovado. Então, a lição que Jesus nos passa com esse comportamento é: diante de um vento contrário, de algo que quer nos paralisar, vamos dar uma pausa. Uma pausa. Nós não vamos desistir. Nós vamos dar uma pausa. Ele só pausou. E pausar não é desistir. Pausar é você talvez olhar para dentro, olhar aquela situação de longe, ver onde você errou, o que precisa ser mudado, o que precisa ser melhorado, para você voltar cheio de combustível novamente. Não vamos desistir.
Eu ontem recebi uma notícia que me deixou assim, triste. E eu pensei assim, olha, eu vou largar isso aí de mão. Eu tô cheia de ideias, sabe, boas, mas aí não é assim. Eu vou largar. Mas o Senhor me vem com essa palavra, olha, você não vai desistir. Você vai apenas pausar. Dê uma pausa e depois você vai voltar para cumprir exatamente o propósito para o qual eu te criei. Então, existe um propósito, Senhor, na vida de cada um. Existe um propósito para as nossas vidas dentro das nossas casas, junto aos nossos maridos, junto aos nossos filhos. Existe um propósito. Então, se a gente sentir o vento contrário em nossa direção, vamos parar e entender que é só para dar uma pausa, é só para quietar um pouquinho. Te aquieta, olha o que está acontecendo, analisa o que está acontecendo. Você pode, inclusive, e é o que eu mais recomendo, quando vier esse vento contrário para tentar te fazer desistir, chama pelo nome daquele que anda sobre as águas. Chama pelo nome dele. Nenhum dos propósitos dele vai deixar de se cumprir nas nossas vidas. Então, desistir? Não. Se for o caso, vamos dar uma pausa. Pausar não é desistir. Pausar é olhar de longe o que está acontecendo, é analisar onde errou, o que faltou. Voltar para aquele ponto e recomeçar. Amém? Amém. Foi Mateus capítulo 22. Aleluia. Paizinho amado, nós louvamos o teu santo nome. Nós agradecemos porque nós estamos vivas. Nós estamos de pé, estamos respirando, estamos ouvindo, caminhando, sentindo. Estamos aqui reunidas como mulheres separadas por ti. Estamos aqui reunidas, Senhor, em um lugar que nos possibilita esse momento. Por isso nós agradecemos, ó Deus, porque tantas e tantas pessoas neste mundo não têm esse momento que aqui o Senhor nos proporciona, de levantarmos um altar para o nosso ambiente de trabalho. Glória a Deus por tamanho privilégio. Nós te agradecemos, Senhor, também pelas nossas famílias, pelos nossos maridos, pelos nossos filhos, por cada um da nossa parentela. Te agradecemos pelas nossas amigas de trabalho, pelos nossos amigos. Obrigada, Pai, pelos nossos empregos, filhos. Obrigada por nada nos faltar, Senhor, principalmente a tua presença. Que em meio aos ventos contrários que às vezes atingem as nossas vidas, que tentam nos desanimar, que tentam nos paralisar, Senhor, que nós possamos entender que é o Senhor que está no controle. E por isso a desistência não é um caminho. O Senhor não quer que nós nos atrasemos naquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Vamos pausar, vamos olhar para Ti. Tem poder sobre todas as coisas. Vamos nos abastecer novamente e vamos continuar. Nós não iremos desistir. Nós seremos bênçãos onde quer que o Senhor venha nos colocar. Porque por mais que o mundo grite, por mais que o mundo tente nos calar, a última palavra vem de Ti, Senhor. Não é do mundo. E é a Ti que nós entregamos as nossas vidas, nós confiamos as nossas vidas a Ti. Nós confiamos a vida dos nossos filhos, Senhor, separados, consagrados no Teu altar. Separamos, Senhor, em Tuas mãos o nosso casamento, Pai. Toma o controle, Senhor. Ainda que o vento contrário se levante,
que nós tenhamos força suficiente para remarmos ainda mais em direção à outra margem, porque lá o Senhor estará conosco. Em nome de Jesus.